Muitos adultos ainda acreditam que dinheiro não é assunto para as crianças e que elas devem se preocupar apenas em brincar e estudar, imaginando que são os estudos que as tornarão indivíduos bem-sucedidos futuramente. Mas uma das bases para um futuro melhor passa pela educação financeira, que deve estar presente na vida de todos desde cedo. Por isso, é fundamental ensinar as crianças e adolescentes não apenas a economizarem, mas também a fazer com que aprendam corretamente o manejo do dinheiro em busca de uma vida melhor e sem sobressaltos. Primeira dica: dê uma mesada. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha em todo o Brasil aponta que apenas 16% dos jovens entrevistados recebem dinheiro mensal dos pais. Para ajudar os pais nessa missão de construir as bases para a maturidade financeira dos filhos, é necessário que você dê a ele uma mesada. A mesada só faz sentido se for dada com regularidade, sempre na quantia e na data combinada, para que a criança seja capaz de planejar os gastos, organizar e ter controle de sua poupança. O ideal é a semanada para as crianças de 3 aos 10 anos de idade, pois nessa faixa etária a noção de tempo é mais curta. Dos 3 aos 5 anos, os pais terão a função de habilitá-las a esperar para receber e gastar o dinheiro. Deve ser fixado um dia específico para manter a disciplina e respeitar esse prazo para ensinar a criança a lidar com a ansiedade. A partir dos 11 anos, é possível introduzir a mesada. Nessa fase, a noção de tempo já é maior. Montante. Não existe valor certo nem definido para uma mesada. Um montante ideal é aquele que vai ao encontro do orçamento e da realidade de cada família, sem excessos e variações, para que possa atingir os objetivos da educação financeira. Eu sugiro o seguinte cálculo: R$ 2,00 por idade semanalmente. Por exemplo, uma criança de 5 anos, R$ 10,00 por semana. E quando passar a ser mensal, multiplicar o valor semanal por 4. Evitar barganhas e castigos. É importante nunca usar a mesada como forma de ameaça ou castigo. Se você não melhorar suas notas, eu corto a sua mesada. Ou só lhe darei a mesada se você ajudar a arrumar a casa. O objetivo da mesada é ensinar a educação financeira para criança e jovem, deixando que vivam as primeiras escolhas em relação ao dinheiro, não uma troca ou um instrumento para chantagem e barganhas. Eles não podem aprender que o dinheiro depende desses subterfúgios. Dar sentido e significado à prática. Outro ponto fundamental é sempre justificar o motivo da mesada ou da semanada e dar um objetivo à criança no dia do pagamento. Por exemplo, essa mesada é para que você aprenda a lidar com seu dinheiro desde já. Ao destacar isso todas as vezes, os pais deixam claro que não estão dando aquele valor simplesmente por dar, e sim com o objetivo de aprendizado, delegando assim responsabilidade no uso do dinheiro. Manter ao alcance dos olhos. A criança deve colocar o dinheiro guardado em um pote de vidro, transparente de preferência e com tampa, para que ela possa ver o dinheiro aumentando gradativamente, descobrindo dessa forma o prazer de poupar e que quem poupa sempre tem. O cofrinho fechado não é uma boa opção, porque ele impede a criança de avaliar a sua poupança e a quantidade que ela guarda. Registrar os gastos. Dos 6 aos 10 anos, os pais devem estimular a criança a registrar todos os dias os seus gastos em um caderno, no computador ou mesmo utilizar algum aplicativo para esse fim. O registro vai possibilitar que a criança dê concretude ao vai e vem financeiro. A maioria das pessoas não descobre o motivo das suas dificuldades financeiras porque não registram e não utilizam os dados a seu favor. Ensinar a poupar e também a gastar. Quando já são um pouco maiores, também é importante que os adultos fiquem atentos em relação à total ausência de gastos, pois se a criança não usa e não gasta em nada, a educação financeira também se dará de forma incompleta e sem equilíbrio. Se os adultos pagam tudo para a criança e são estabelecidos objetivos, a criança vai ter dificuldades em saber aplicar e usar bem o seu dinheiro ao seu favor no futuro. Permitir os tropeços. Um dos benefícios da mesada é proporcionar para a criança que ela experimente o susto e a angústia de falir. Tendo aprendido as consequências do uso precipitado do pouco dinheiro que possui, os filhos aprenderão a evitar, no futuro, tropeços mais graves com quantias mais significativas. Um dos pontos mais importantes nesse processo de aprendizagem é a falência. Se os pais adotam um sistema de mesada, eles estão dando a chance aos filhos de, ocasionalmente, perderem tudo e aprenderem de maneira prática, antecipada e significativa. E se há uma fase boa na vida para ir à falência, é na infância.
Diante dessa situação, a criança vai passar a ter mais controle, né, e disciplina com seus gastos para não deixar acontecer novamente. Ou seja, é um aprendizado para toda a vida.